Olá, aluno UEXP, tudo bem? Mais uma questão aqui, ó, do Enem 2021, segunda aplicação. Como a gente já vem fazendo, né? Nas demais questões, vamos fazer primeiro um apanhado, né? Vamos ler o texto, vamos fazer um apanhado geral, para depois a gente responder, né, ao que se propõe. Então, nessa questão, a gente tem o seguinte, ó, uma informação genética, né, um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular. Então, vamos destacar isso aqui, ó, vetores de clonagem molecular. Já temos duas coisinhas aqui importantes a serem revisadas, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Olha que questão rica, minha gente. Nesse caso, o fragmento de DNA, gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Então, vamos por partes, né? Primeira coisa, gente, já deu para entender que essa questão aqui envolve uma temática importante que sempre é cobrada, né? Não só no Enem, como também em provas de modo geral, que é a parte que fala de biotecnologia. Meu povo, falou em biotecnologia, automaticamente vocês têm que pensar em quê? Biotecnologia. Vocês têm que pensar em tecnologia do DNA recombinante, certo? Veja só, já existe recombinação do material genético na natureza de forma natural, de forma espontânea. Uma bactéria, por exemplo, quando se junta com outra bactéria, através de uma ponte citoplasmática, fazendo conjugação, ela já está transferindo material. Ela já está fazendo recombinação de DNA. Aquele processo de crossing over, né, que acontece na meiose, é também, gente, um processo de recombinação, certo? É aquela troca de genes entre cromossomos homólogos. Só que isso é natural, tudo bem? Já acontece na natureza em diversas espécies de seres vivos. Porém, esses processos, eles são casuais, eles são muitas vezes imprevisíveis, porque você não tem como saber se aquela recombinação vai gerar uma característica vantajosa. Às vezes a recombinação não é boa. Às vezes aquela recombinação pode gerar uma característica deletéria. Então, quando o homem descobriu a tecnologia do DNA recombinante, o que foi que aconteceu, gente? Através do que a gente chama de engenharia genética, a gente acabou recombinando apenas o que é de interesse. Então, a engenharia genética faz com que a gente manipule o material genético, né? Manipule o gene de interesse. Então, esse aqui vai ser um método mais preciso, um método mais direcionado, um método até muito mais eficaz, certo? Tudo bem? Então, falou em engenharia genética, é a mesma coisa que falar em tecnologia do DNA recombinante. Então, a biotecnologia é quando a gente faz o quê? A gente usa, minha gente, as propriedades de seres vivos, aqui, ó, as propriedades de seres vivos, certo? Para desenvolver técnicas, para desenvolver métodos que a gente possa se beneficiar. Por exemplo, a partir do momento que o ser humano conhece como funciona o processo de fermentação de leveduras e a partir do conhecimento dessa fermentação, a gente começa a manipular melhor a técnica de produção de pão, de massas, de vinho, né, de derivados do leite, né, através do processo fermentativo. Então, isso é biotecnologia, certo? Então, a biotecnologia já existe há muito tempo. Porém, a biotecnologia moderna, certo, pessoal? É essa tecnologia do DNA recombinante. Beleza? Tranquilo aí? Falou em biotecnologia moderna, eu estou falando em engenharia genética, estou falando nisso daqui.
Então, vamos lá. Dentre as várias técnicas de metodologias que usam essa recombinação DNA, a gente pode fazer o quê, pessoal? A gente pode fazer o uso de ferramentas biotecnológicas. Existem diversas ferramentas biotecnológicas, como, por exemplo, as enzimas de restrição, os plasmídios, os vírus fago, né? Vírus fago, para quem não lembra, é a mesma coisa que vírus bacteriófago, certo? E tem outras ferramentas, mas eu vou me deter a essas aqui porque são as que são mais cobradas em prova. Gente, enzima de restrição e plasmídio, ambos são retirados de bactérias, certo? O que é uma enzima de restrição? É uma enzima que existe na bactéria, que para a bactéria ela é usada como um mecanismo de defesa contra infecções virais. As enzimas elas vão fazer o quê? Elas vão funcionar como tesouras moleculares, picotando o DNA de vírus, né? Por exemplo, de vírus fagos, que venham contaminar, infectar essa célula e matar essa célula, certo? O que os biotecnologistas, o que o pessoal lá da engenharia genética descobriu? Que essas enzimas de restrição têm uma característica muito importante. Qual é? Vamos anotar aqui. As enzimas de restrição, elas funcionam como tesouras moleculares. Então, o que elas vão fazer? Elas vão cortar o DNA em trechos específicos. Então, cortam o DNA, certo? Em sítios, em locais específicos, que a gente chama de sítios de restrição. Tá bom? Então, essas enzimas, elas podem ser usadas na tecnologia para fazer o quê? Cortar um DNA de interesse. Por exemplo, aqui, um DNA, um fragmento de DNA, responsável pela produção de quem? Aqui, pela produção do hormônio insulina. Então, eu vou lá, pego o DNA humano, uma enzima de restrição e corto aquele pedacinho ali que eu quero manipular, tá bom? O plasmídio, que também é retirado da bactéria, o que ele é? Vocês lembram? Os plasmídios são pequenas moléculas circulares de DNA, tudo bem? Que contém genes, tá? Que estão lá no citoplasma da bactéria e que contém genes responsáveis pela resistência das bactérias a antibióticos. Tranquilo aí? Então, o plasmídio, enzima de restrição para a bactéria, serve como o quê, gente? Serve como mecanismo de defesa da bactéria. O que foi que a galera da biotecnologia, da engenharia genética descobriu? Que esses plasmídios, eles podem funcionar como vetores de DNA. Como assim, Mi? Eles aceitam, vou botar assim, aceitam entre aspas, tá? Eles aceitam genes exógenos, genes de origem externa. Então, eu posso pegar um plasmídio bacteriano, vamos supor que isso aqui, é um plasmídio bacteriano, certo? Ok. E vou inserir nesse plasmídio um DNA de interesse, um gene de interesse. Por exemplo, o gene aqui, da produção de insulina. O gene da insulina. Então, esse plasmídio aqui, ele agora é considerado o quê, meu povo? Agora ele é considerado um plasmídio recombinante. Pronto. Fiz essa recombinação, tudo bem? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse plasmídio recombinado, vou botar dentro do citoplasma da bactéria, para que essa bactéria, daqui para frente, minha gente, ela comece a expressar este DNA que foi inserido nela. E o vírus bacteriófago, por exemplo, ele também pode funcionar como um vetor. O que é que a gente faz? A gente tira da cabeça do vírus, vamos lembrar como é que é o vírus bacteriófago. Ele tem uma cabeça, certo?
Aqui, ó, tem uma cauda, beleza? E aqui é onde fica o DNA do vírus. Eu posso simplesmente tirar esse DNA do vírus e colocar aqui dentro o DNA de interesse. Tudo bem? Então, existem várias metodologias de você introduzir genes de outras espécies em outros seres para que esses outros seres possam expressar esse material genético. Então, o vírus fago é um mecanismo, é uma estratégia que a gente pode colocar um DNA aqui e esse vírus, ao infectar uma bactéria, ele introduz o gene de interesse naquela bactéria, certo? E aí, minha gente, se eu estou transferindo, veja só, o DNA de uma espécie X, certo? Para se juntar ao DNA de uma espécie Y, usando para isso um vetor, e essa espécie Y, ela passa a expressar esse DNA, o que essa espécie Y, passará a ser, gente? Ela passará a ser um organismo que a gente conhece muito bem pelo nome de transgênico. Então, o que é um ser transgênico? É um ser que recebe genes de uma outra espécie e, detalhe, passa a manifestar esses genes. Não adianta só receber. Tem que expressar o DNA. Beleza? Tranquilo aqui? Mas vamos ver, ó, que aqui, como eu disse a vocês, né? A gente vai pegar, aproveitar o texto da questão e revisar um monte de coisinha. Mas vamos ver o que o comando da questão está nos pedindo, ó. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Gente, está muito fácil. De onde é que a gente pode tirar DNA? Onde é que existe DNA? Existe DNA no núcleo, né? Mais precisamente, aquele DNA que está presente nos nossos cromossomos. E existe DNA em duas organelas. Quais são as duas únicas organelas que têm DNA próprio? Vocês lembram? A mitocôndria e o cloroplasto, certo? Então, eu posso fazer transgenia retirando segmentos de DNA do núcleo, do cromossomo presente no núcleo, certo? Ou, isso se eu estiver falando de célula eucariótica, obviamente, né, minha gente? E de organelas como mitocôndria e cloroplasto, porque são as duas organelas que têm DNA próprio, tá certo? Então, vamos aqui às opções. Retículo endoplasmático rugoso? Não, retículo endoplasmático rugoso não tem DNA próprio. Nem complexo golgiense, certo? O citoplasma em si, não, teria que ser uma organela do citoplasma, né? Tudo bem? Que mais? Do ribossomo? Piorou, o ribossomo também não tem DNA. Então, sobra aqui pra gente, a opção núcleo, que foi o que eu já coloquei aqui no início, né, deste comentário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa explanação geral sobre as ferramentas biotecnológicas que são muito utilizadas em quê, gente? Na tecnologia da transgenia.